Fala, gente! Precisamos começar esse papo aqui pelo fim. Quando o esporte acabou prejudicado pela arbitragem, o Bruno Arleu, árbitro da FIFA do Rio de Janeiro, acabou marcando um pênalti para o Palmeiras, pênalti que não existiu, e aí o Palmeiras foi lá e aproveitou a oportunidade e garantiu a vitória com um pênalti batido pelo Piquerez. Esporte derrotado na Ilha do Retiro por 2-1. Vamos falar desse jogo aqui para você. Antes, deixar um convite especial para você se inscrever aqui no canal, aqui no Rembrandt TV, para curtir os nossos comentários esportivos e também os episódios do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Tem muita história legal para você. Já são 32 episódios à sua disposição. Confere aqui no canal. Então faz o seguinte, deixa o seu like, o joinha, para confirmar que você curtiu, que você gostou desse comentário, desse conteúdo. Você comenta, compartilha, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. E claro, não deixe de se inscrever. Se já está inscrito, divulga aí para a sua galera se inscrever aqui no canal, fortalece aí para a gente. Mas vamos lá, segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Como eu disse que a gente começaria pelo fim, o jogo estava empatado 1-1, já na reta final, e o árbitro Bruno Arleu marcou um pênalti que não existiu, Houve até uma disputa entre Matheus Alexandre e Rafael Veiga. Houve um toque, chegou um pouquinho atrasado o lateral do Sport, só que não causou impacto. Essa é a leitura feita, por árbitros, ex-árbitros, comentaristas, que não houve impacto ali na ação do Matheus Alexandre. E aí, quando sentiu o toque, o Rafael Veiga se projetou e o árbitro não teve dúvida de apitar o pênalti para o time do Palmeiras. E nem recebeu recomendação do árbitro de vídeo, Rodrigo Sintra, para dar uma olhada no vídeo, para tirar alguma dúvida de repente. Pelo jeito, nem houve dúvida do árbitro principal que marcou o pênalti, nem do árbitro de vídeo que não recomendou essa revisão. Aí o Piquerez foi lá, bateu e garantiu esses 3 pontos para o time do Palmeiras. Foi a primeira vitória também do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, O Palmeiras vinha de um empate com o Botafogo em casa e agora consegue essa vitória fora, jogando na Ilha do Retiro, com um grande público, com uma boa presença de público. O torcedor do Sport estava ansioso, por esse reencontro com o time na primeira divisão, já que a estreia foi fora de casa, num empate com o São Paulo, lá no Morumbi, por 0-0. E nesse primeiro jogo em casa, a torcida sai com esse gosto amargo, da derrota e um prejuízo, para o time do Sport, já que houve um erro de arbitragem. Erro que não pode ser mais corrigido, porque marcou em campo, não houve erro de direito, houve erro de fato, na marcação de um pênalti que não existiu, e o Sport amarga aí essa primeira derrota e segue sem vencer. São 2 jogos, um empate e uma derrota. E tem jogo difícil, mais uma pedreira, agora no próximo fim de semana contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. O Vasco que foi derrotado pelo Corinthians por 3-0, jogou pouco também o time do Vasco, e vai querer se recuperar em cima do Sport, mas o Sport precisa estar atento, estar esperto. E o que é que fica de bom desse jogo contra o Palmeiras? É que o time foi, mais uma vez, estrategicamente bem montado, combativo, foi competitivo, o time disputou quase todas as jogadas ali, no mesmo nível do Palmeiras. Era um Palmeiras mexido? Era, especialmente no primeiro tempo, As principais armas do Palmeiras, pelo menos 5 titulares absolutos, ficaram no banco de reservas e foram acionados no segundo tempo. Era também, por isso, uma oportunidade, de repente, para o Sport conseguir vencer o time do Palmeiras, aproveitar essas mudanças que foram feitas pelo técnico Abel Ferreira, até para descansar, poupar um pouquinho aí esses titulares importantes. Uma viagem do Peru para o Brasil, de volta para São Paulo, de São Paulo para o Recife. O Palmeiras, que está disputando aí, estreou na Libertadores no meio da semana, jogando lá no Peru. Então o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, decidiu poupar esses titulares, que entraram no segundo tempo: Estevão, Rafael Veiga, Vitor Roque, Piquerez, que são jogadores titulares desse time do Palmeiras. E o Sport não conseguiu aproveitar essas oportunidades. O Palmeiras saiu na frente, também numa cobrança de pênalti, numa jogada do Chico, que acabou puxando o Flaco Lopes. O árbitro marcou, também não houve recomendação para o árbitro ver o lance no vídeo. Ele marcou, convicto ali dentro do campo. E aí, quem foi bater o primeiro pênalti foi o Flaco Lopes, quem sofreu o pênalti cometido pelo Chico, 1-0. Mas poucos minutos depois, o Sport conseguiu empatar a partida, depois de uma cobrança de escanteio, uma linda cobrança de escanteio do Lucas Lima, que o Barleta chegou batendo de primeira, bateu bonito e deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, o Sport teve a chance de passar à frente no placar.
Sérgio Oliveira cobrou uma falta no travessão. Até já melhorou também, né? Ele bateu 2 faltas contra o São Paulo em cima da barreira. Dessa vez ele já acertou o travessão, já está melhorando a mira. Quem sabe aí nos próximos lances, nas próximas oportunidades, ele não consiga botar essa bola para dentro numa cobrança de falta. Está melhorando. Então o Sport teve um bom jogo defensivo e também, de forma ofensiva, o time se deu bem. O time mostrou um bom futebol. Não teve grandes oportunidades, é verdade. O time do Palmeiras também é um grande time, mesmo com esses reservas. Mas fica um detalhe muito importante aqui, né? Quando se critica o rodízio do Pepa, é porque não tem mesmo jogadores reservas no mesmo nível dos titulares. O Palmeiras mostrou isso também. Os jogadores que entraram, alguns reservas, não estão no mesmo nível. Estão um pouquinho abaixo do nível dos titulares, por isso eles sofrem mais. Mas tem essa capacidade de ter aí um time de muita qualidade, né? de muito investimento, de quase $500 milhão de investimento, contra 60 milhões aí do Sport. E o Sport, quando você vê o lado do Sport, você não tem reservas na mesma altura, no mesmo nível, e até 2, 3 degraus abaixo em relação aos titulares. É por isso que o Pepa não pode se dar ao luxo agora, no Brasileirão, de fazer esse rodízio, essas mudanças que ele fazia, né? De jogo para jogo no Campeonato Pernambucano, fez em Copa do Brasil, fez também em Copa do Nordeste, agora no Brasileirão não, ele tem que manter os titulares, o que ele entender titulares, o máximo possível nesses jogos. Vai ser aí praticamente um jogo por semana, depois que voltar à Copa do Nordeste, vai ter aquele intervalo de Série A também no meio do ano, então acho que dá para ele fazer bem essas mexidas, esse planejamento, como ele gosta de falar. Mas aproveitar essa reta inicial aí de Brasileirão e manter ao máximo um time titular. A crítica que a gente vem fazendo sobre o posicionamento do Lucas Lima, que ele tem sido pouco efetivo porque estava jogando praticamente de ponta direita, né? Era o meia atacante, mas mais atacante do que meia, e onde ele rende menos do que onde ele pode render, que é ali pelo meio do campo, como meia central. Mas neste jogo contra o Palmeiras, ele conseguiu várias vezes sair da direita, fazer a jogada pelo meio, receber a bola, participar do lance, dar bons passes, né? E participar efetivamente de jogadas ofensivas do Sport. O Sport precisa muito da qualidade técnica do Lucas Lima para conseguir fazer aí um bom campeonato, brigar por essa permanência que é, acho que o principal objetivo do Sport. O Pepa até falou depois do último jogo que o objetivo seria beliscar uma vaguinha na Copa Sul-Americana, mas vamos deixar para pensar, torcedor do Sport, né, em especial, também deve pensar assim. A gente está falando como cronista, como quem acompanha o futebol de Pernambuco. É preciso pensar nisso depois. O primeiro passo é pensar mesmo em permanência. E vaga em Sul-Americana é bem possível, porque vários clubes vão. Quem não chega ali a Libertadores, consegue Sul-Americana, 2 ou 3 times ficam naquele limbo, naquela margem da classificação, que não consegue classificação para Sul-Americana, para competição internacional, e nem briga por rebaixamento, e nem cai para a Série B. Então, por aí já está bom, né? Mas se atingir uma meta, uma pontuação que dê possibilidade de brigar por uma vaga na Sul-Americana, beleza. Mas primeiro é pensamento nessa permanência na primeira divisão. E ficar muito esperta a direção do Sport, né? Que certamente vai protestar de forma oficial, deve mandar aí algum documento, alguma nota para a CBF cobrando, né, mais atenção aos árbitros dos jogos do Campeonato Brasileiro, porque o Sport acabou prejudicado nessa partida contra o Palmeiras, nessa derrota por 2-1 dentro da Ilha do Retiro. É isso, gente. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua audiência, você que ficou com a gente até aqui. Inscreva-se no canal, divulgue para quem você conhece, para quem acompanha o YouTube e os nossos comentários esportivos, para quem gosta, né, desse tipo de conteúdo, tá bom? Muito obrigado. Não esqueça também de acompanhar o Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Tem muita história legal. E a próxima eu já vou adiantar aqui para vocês. Vai ser com Maciel Júnior, comentarista esportivo The Best. Estará com a gente na próxima semana, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.